O Procurador-Geral da República apresentou denúncia contra o presidente Michel Temer por prática de corrupção. Segundo o Rodrigo Janot, a mala com R$500 mil em propina entregue a Rocha Loures era para o presidente Temer. Nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Vladimir Neto. Ele acompanhou durante todo o dia a expectativa com relação à apresentação da denúncia do Procurador-Geral da República. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. É a primeira vez na história que um presidente é denunciado por corrupção durante o mandato. Na denúncia, de acordo com fontes ligadas ao caso, o Procurador-Geral da República acusa diretamente Michel Temer de ter cometido o crime de corrupção no exercício do cargo de presidente da República. Segundo essas fontes, as investigações demonstraram que, por meio de Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor, Temer recebeu vantagens indevidas em troca de favores. Na denúncia, o Ministério Público Federal diz que o crime começou no encontro entre Joesley Batista e Michel Temer no Palácio do Jaburu e culminou com a entrega de uma mala com R$500 mil a Rodrigo Rocha Loures em São Paulo, e que o presidente cometeu esse crime de livre e espontânea vontade e consciente. Na acusação apresentada agora à noite, Rodrigo Janot reconstitui todos os fatos relativos ao caso e inclui os resultados da perícia da gravação da conversa no Jaburu, que a Polícia Federal diz que é autêntica e não teve edições. Ainda de acordo com essas fontes, na denúncia, Janot afirma que ficou claro que Joesley falava para Temer sobre pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha. Esse item tem a ver com a suspeita de obstrução de justiça, outro crime pelo qual Temer está sendo investigado e também deve ser denunciado. Além dessas suspeitas, Temer ainda é investigado por formação de quadrilha. No fim da denúncia, o Procurador-Geral da República pede que o presidente Michel Temer pague, no mínimo, R$10 milhões a título de reparação de danos. Rocha Loures também deverá pagar R$2 milhões, segundo a denúncia. Rodrigo Janot afirma que eles devem ressarcir os cofres públicos por lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à administração pública, inclusive a respeitabilidade da presidência da República perante a sociedade brasileira. Ao final, Janot pede a condenação de Temer à perda do cargo de presidente. Bonner, Renata. Pois é, agora é a Câmara dos Deputados que vai decidir se autoriza ou não a abertura de processo contra o presidente Temer no Supremo Tribunal Federal. Com a denúncia da Procuradoria-Geral da República na mão, o relator da Lava Jato no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin, precisa primeiro decidir se pede uma manifestação da defesa ou se encaminha direto para a Câmara. São dois acusados, o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Se o ministro Fachin resolver ouvir a defesa dos dois, vai ser aberto um prazo para que a acusação seja respondida por escrito. Depois, o ministro pode pedir para que o procurador-geral, Rodrigo Janot, analise as respostas e só então mandar para a Câmara. Mas o ministro Fachin pode optar por enviar logo a denúncia para a Câmara dos Deputados. Nesse caso, Fachin pede que a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, remeta a documentação para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O regimento interno da Câmara prevê que o presidente da Casa notifique o presidente da República sobre a chegada do processo. O caso, então, vai à Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, o processo ganha um relator. Temer terá 10 sessões para se manifestar. O relator escolhido precisa elaborar um parecer para ser votado na comissão. Só depois da votação na CCJ é que o caso é votado no plenário. Para que o processo contra o presidente da República no Supremo seja autorizado, são necessários pelo menos 342 votos, ou seja, 2/3 dos 513 deputados. O procedimento é parecido com o processo de impeachment, mas em vez de ser remetido para julgamento no Senado, é no Supremo que o caso é julgado. Se a Câmara não autorizar, o Supremo não pode fazer mais nada. O caso fica suspenso até que acabe o mandato e Temer não tenha mais foro privilegiado. Se a Câmara autorizar, os 11 ministros do STF se reúnem para decidir se Temer e Rocha Loures viram réus. Conforme o artigo 86 da Constituição, se a denúncia for aceita pela maioria dos 11 ministros do STF, o presidente é afastado do cargo por até 180 dias. Aí, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume provisoriamente a presidência da República. Se dentro desse prazo o Supremo não julgar pela condenação ou absolvição,
Temer volta ao cargo até uma decisão final da corte. Se antes disso for absolvido, volta à presidência. Em caso de condenação, perde definitivamente o mandato. Nesse caso, o presidente da Câmara convoca uma eleição indireta em 30 dias, como manda a Constituição. A decisão de Fachin sobre mandar logo o processo para a Câmara ou pedir uma defesa prévia precisa ser rápida. A partir da semana que vem, o Judiciário entra em recesso, só volta aos trabalhos em agosto. Por isso, a expectativa é que esse encaminhamento seja definido até sexta-feira.